Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou Leandro Stoliari e vou te acompanhar nesse episódio. O fígado, um dos órgãos mais importantes do corpo humano, não está livre dos impactos de um estilo de vida não saudável. E isso pode levar a uma série de doenças. No Brasil, as estatísticas revelam que 1 em cada 33 mortes são causadas por alguma doença relacionada com problemas no fígado. Quais são as principais doenças e condições que afetam o fígado? Como um estilo de vida não saudável pode prejudicar a saúde do órgão? E que hábitos podem ajudar a prevenir essas doenças? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras questões com a médica hepatologista do Hospital Moriá, Nilma Rufeio. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E quem nos acompanha nesse episódio é Giovana Rizardo, repórter do Jornal da Record. Giovana, o fígado é um órgão importante e que desempenha várias funções para o corpo humano, né? É isso, Leandro. Oi, doutora Nilma, exatamente. Olha, o fígado ajuda na digestão, na filtragem do sangue, elimina toxinas. Doutora, com todas essas funções, qual a importância do fígado para a nossa saúde? Por que a gente precisa dar atenção para esse órgão? O fígado é um órgão fundamental. Ninguém vive sem o fígado. Ele é responsável pela produção, armazenamento de glicose, ele tem papel nas proteínas, na síntese das proteínas, na coagulação do sangue. Então, é impossível viver sem o fígado. Agora, doutora, o fígado é um órgão frágil, apesar da capacidade regenerativa dele. Ele se regenera para sempre? O fígado não é um órgão frágil. O fígado é um órgão forte. Ele aguenta muita coisa. E o fígado tem uma capacidade muito grande de regeneração. A gente pode falar que o fígado evolui em situações que você vai tendo uma inflamação de fígado e você pode, dessa inflamação, ter uma fibrose no fígado, que seria uma rigidez no fígado. O normal é que o fígado não tenha essa rigidez. E essa rigidez, quando chega num grau 4, é uma cirrose. Então, o que acontece? Eu preciso ter cuidado para não deixar que essa evolução aconteça. Quando eu tenho uma fibrose grau 4, quando eu tenho uma cirrose, eu tenho dificuldade em reverter. Eu posso melhorar essa função, mas eu não consigo reverter essa situação. E, doutora, quais são os principais sintomas das doenças hepáticas? O fígado é um órgão silencioso. Ele não costuma dar sintomas. Normalmente, a gente vai ter alterações quando a gente já tem uma doença avançada de fígado. Ter dor de cabeça, ter náusea, ter boca amarga, não é manifestação de doença hepática. Quando eu tenho um evoluir de doença, eu tenho o que a gente chama de ascite, que é aquela barriga d'água, que é uma situação de descompensação do fígado. Eu tenho situações em que aparecem varizes no esôfago e eu posso ter uma hemorragia, eu posso ter um vômito com sangue, que é uma manifestação de uma doença já avançada do fígado. Eu tenho alterações na coagulação de sangue, a pessoa começa a ter alterações de coagulação, bate, fica roxo com facilidade, sangra com facilidade. Mas sintomas de uma fase inicial de doença de fígado a gente não tem. Doutora, quais são os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento de doenças hepáticas? Hoje em dia, a gente tem principalmente o quadro metabólico, levando a um depósito de gordura no fígado. Então, são alterações metabólicas associadas com obesidade ou sobrepeso, o diabetes ou pré-diabetes, a dislipidemia, que é a alteração do colesterol e do triglicerídeo, que levam a esse depósito de gordura e eu posso ter essa evolução desde um quadro de esteatose até evoluir para uma esteatohepatite e uma cirrose de fígado. E outro comprometimento muito importante que a gente tem são as hepatites virais. Esse mês de julho, a gente tem o mês de prevenção e combate das hepatites virais. Um grande número de pacientes tem um diagnóstico de hepatite e não sabe, quer dizer, não sabe que tem esse diagnóstico. E aí a gente não consegue fazer o tratamento adequado por falta de diagnóstico. E ainda, pensando em Brasil, a gente tem um comprometimento muito grande pelo uso abusivo do álcool. O álcool é um agressor muito importante na doença hepática. Se a gente falar ainda mais na atualidade, a gente tem muito comprometimento de fígado associado com o uso de chás, com o uso de fórmulas para ganho de massa muscular,
Existem vários fitoterápicos e chás que são usados atualmente, que causam uma agressão hepática muito grave. Doutora Nilma, um estudo realizado por diversas instituições internacionais revela que danos hepáticos provocados pelo consumo de extratos de ervas, suplementos dietéticos, vai nessa linha que a senhora estava explicando, seriam mais graves do que decorrentes de remédios, alguns remédios anabolizantes também. Produtos que se apresentam como naturais podem ser perigosos? Podem sim. Qualquer produto pode ser agressivo ao fígado. Tudo depende de quanto eu uso e por quanto tempo eu uso. Não é porque ele é natural que ele é não agressivo. A gente tem alguns chás que a gente sabe que, usado em grande quantidade, fazem agressão aguda de fígado. E o grande problema dessas situações é que a pessoa não considera isso como uma medicação que ela está usando. Então, ela demora a informar ao médico o que está acontecendo, porque você tenta investigar que tipo de droga está causando isso e não tem essa informação. E uma outra coisa que a gente tem também nesses produtos naturais, não existe uma vigilância de tudo que tem dentro desses chás. A gente não tem uma composição demonstrada de forma clara. Então, a gente tem muitas vezes contaminação por outras substâncias que não é só aquela que ele está achando que está usando, e que causa agressão hepática, inclusive com necessidade de transplante de urgência por uma hepatite fulminante. A senhora falou aí dos chás, mas citou na outra resposta os suplementos para ganho de massa muscular. Creatina dá problema no fígado? Não, creatina pode ser usada, a parte de proteínas pode ser usada, só que existem algumas composições chamadas pré-treino, pós-treino. Você não sabe tudo que tem ali dentro. Não é só proteína, não é só creatina, tem outras coisas. E é essa soma de produtos que pode fazer uma agressão mais grave para esse fígado. Muita gente tem cirrose porque bebeu demais, excesso de bebida alcoólica. E tem gente que bebe a vida inteira e não tem nada. O que determina, doutora, quem pode ter um problema hepático provocado pela bebida alcoólica e quem não pode? A gente ainda não consegue dizer. Se acredita que existe uma tendência genética da pessoa de ter mais resistência ou menos resistência àquele consumo de álcool. O álcool, sabidamente, ele agride o fígado, tá? O álcool faz o que a gente chama de uma hepatite alcoólica. É uma inflamação desse fígado. Uma vez feita essa inflamação, isso vai evoluir para um quadro de fibrose. A esteatose hepática, doutora, mais conhecida popularmente como doença do fígado, vem se tornando uma das principais doenças no órgão. E a senhora até comentou que os atendimentos mais frequentes no consultório acabam sendo desse tipo de doença, Essa condição é basicamente causada por nutrição, doutora? Quais são os alimentos mais perigosos? Não é basicamente por nutrição. A esteatose está associada com o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, hoje em dia, existe o termo da gente dizer que a doença gordurosa hepática, ela é a manifestação do fígado de um quadro metabólico. Quadro metabólico é uma situação onde eu tenho obesidade ou sobrepeso, onde eu tenho uma alteração de glicose, seja diabetes ou seja pré-diabetes, eu tenho colesterol alterado, eu tenho triglicerídeo alterado e eu tenho pressão arterial alterada. Esses 5 componentes são os componentes da síndrome metabólica. Se eu tenho um componente desses associado à presença de gordura no fígado num exame de ultrassom, eu faço um diagnóstico de uma doença gordurosa não alcoólica do fígado. Só que, para eu fechar esse diagnóstico, eu tenho que excluir um uso abusivo de álcool e eu tenho que excluir as doenças hepáticas, outras etiologias que podem levar a gordura no fígado. Então, erro alimentar e falta de atividade física são os fatores que mais contribuem para essa realidade atual de uma doença gordurosa hepática cada vez mais crescente. Qual é o perigo do consumo excessivo de remédios para o fígado? Quase que todos os medicamentos utilizados, eles são metabolizados no fígado. Existem algumas drogas que são mais agressivas, outras nem tanto. Então, depende do que eu estou usando de medicamento e por quanto tempo eu estou usando de medicação.
E depende de eu ter uma lesão prévia desse fígado ou não. Se eu não tenho nenhuma lesão prévia, eu consigo usar alguma medicação que seja mais agressiva, acompanhando se está havendo uma elevação das enzimas hepáticas. Agora, quando eu já tenho um paciente, por exemplo, que tem um quadro de cirrose, e ele precisa fazer uso de uma medicação anti-inflamatória, que a gente sabe que é bem agressiva para o fígado, eu tenho que pensar muito se esse paciente precisa mesmo tomar essa medicação, porque eu vou prejudicar demais essa função. Tem algum outro medicamento que é agressivo para o fígado? Os antidepressivos são metabolizados no fígado, tá? Os antibióticos são metabolizados no fígado, são medicamentos, alguns antibióticos fazem um quadro de hepatite, inclusive importante, são medicamentos que quem trabalha com a hepatologia procura evitar. Doutora, quer dizer então que esse tipo de paciente que utiliza medicamentos aí que a senhora citou, precisa fazer um check-up específico e dar uma olhada nisso também? Ou, por exemplo, todas as pessoas que fazem check-up de exame de sangue mesmo, aquele básico, já consegue detectar, um médico já consegue detectar que essa pessoa tem um problema no fígado, um início de problema de fígado? Todo check-up normalmente tem as enzimas de fígado fazendo parte, que a gente chama de aminotransferases, vulgo TGO, TGP. Paciente que já apresenta uma elevação dessas enzimas, ele precisa, antes de começar a fazer um tratamento, saber se essas enzimas têm uma causa para estar elevada. E a partir de que idade, doutora, precisa fazer o check-up? O check-up a gente geralmente programa mais para os adultos. A gente não pensa em criança, em adolescente. A não ser que, por exemplo, adolescente que quer começar a tomar medicamento porque tem acne, tá? Ele precisa fazer essas dosagens antes de começar. Essas medicações causam com muita importância a elevação das enzimas de fígado. Doutora, as pessoas que têm doenças de fígado não apresentam sintomas. Como é que a gente descobre que a gente tem um problema de fígado? Só pelo exame? Só pelo exame. Se você fizer, por exemplo, qualquer adulto acaba fazendo check-up uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Se você faz uma dosagem dessas enzimas hepáticas, se você faz um exame de ultrassom, você tem uma ideia boa de estar com comprometimento hepático ou não. Qual é a alimentação adequada para desintoxicar e melhorar a saúde do fígado? Não existe detox de fígado. Existe uma mudança de estilo de vida para que eu pare de fazer uma agressão para esse meu fígado, certo? Então, se eu bebo regularmente, eu vou reduzir meu consumo de álcool. Se eu não tenho uma alimentação saudável, e uma alimentação saudável é uma alimentação rica em verduras, legumes, frutas, carnes magras, pouca gordura, pouco doce, eu também estou fazendo uma agressão para o meu fígado. Então, eu preciso reverter isso, eu preciso fazer uma mudança nesse hábito alimentar, colocar as coisas mais saudáveis com mais frequência na minha alimentação. E outra coisa, eu não posso ser sedentário. Quem é sedentário acumula gordura, tá? E se eu acumulo gordura no meu abdômen, eu vou fazer um acúmulo de gordura no meu fígado. Então, eu preciso fazer exercício regularmente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 150 minutos de atividade física semanal. A gente consegue reverter esses depósitos de gordura no fígado, tá? Quando a gente consegue perder peso. Então, se eu consigo perder 5% de peso corpóreo, eu consigo diminuir o depósito de gordura. Se eu consigo perder 7% do meu peso, eu consigo diminuir a gordura e a inflamação da célula. E se eu consigo perder 10% de peso, eu perco, além da gordura e da inflamação, eu diminuo a rigidez, a fibrose desse meu fígado. 2 informações importantes ainda, Leandro, né, dentro disso tudo que ela estava falando, para estimular com que os nossos ouvintes realmente se preocupem com isso, né? Aproximadamente 2 milhões de pessoas morrem com esses problemas no fígado, né? E tem crescido a mortalidade no Brasil. E uma outra coisa sobre a fila do transplante de fígado, que é muito grande, né? Então, infelizmente, muitas pessoas acabam morrendo na fila. Vou complementar essa informação, Giovana, já fazendo a última pergunta para a doutora. Doutora, o governo brasileiro gasta anualmente cerca de 300 milhões de reais só no tratamento de doenças hepáticas. É muito dinheiro, pelo menos a priori, né? Mas tem sido suficiente? O ideal seria que a gente conseguisse tratar isso mais precocemente, né?
A gente tem uma política no serviço de transplante muito séria mesmo, é uma coisa que a gente deve valorizar, só que a gente ainda tem muito pouca oferta de órgãos, sabe? Eu acho que mesmo a pessoa se declarando em vida doadora de órgãos, ela ainda precisa da autorização familiar para que essa doação aconteça. Então, a gente tem muito paciente que não consegue esperar para chegar a um transplante hepático. Então, eu acredito que a gente divulgar mais as coisas, a gente colocar mais a importância de ajudar uma pessoa é fundamental. Muito bem. Chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da médica e patologista do Hospital Moriá, Nilma Rufeio. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Giovana Rizardo. Obrigada, tamo junto. Muito obrigada pela oportunidade, doutora, e pelos esclarecimentos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardo no próximo episódio. Até lá.